Olá pessoal, bem-vindos à nossa revisão, Portal Revisa, a terceira prova trimestral. Você que é R1 aí, acompanha a gente agora, nós vamos passar pelos principais temas que vão cair nessa terceira prova trimestral. Fármaco geral, venosos, inalatórios e anestésicos locais e também transmissão e bloqueio neuromuscular. Primeiro ponto aqui, farmacologia geral, tema importantíssimo aí, coloquei uma questão antiga, bem básica, né, que fala aí sobre a farmacocinética, que é a relação entre a dose e a concentração plasmática no seu sítio efetor, conceitos iniciais, verdadeiro. B, farmacodinâmica, descreve a relação entre a concentração do medicamento e seu efeito biológico, seu efeito farmacológico, também está correto. Esterese, conceito C, refere-se ao atraso temporal entre as mudanças na concentração plasmática e no efeito do medicamento. Também lembre-se que não é de imediato, né? A curva da esterese, nós vamos ver no próximo slide. D, volume de distribuição, a razão entre a concentração do numerador e a dose no denominador, é o inverso, né? A gente vai falar sobre isso. E o depuração, o clearance, refere-se à taxa de saída de um medicamento da corrente sanguínea. Sim, a depuração desse medicamento, vamos lembrar de clearance hepático, clearance renal, clearance biliar também das drogas. Então, para a gente lembrar de alguns pontos aqui em relação à farmacologia, então lembrar que a gente tem uma fase 1, que é essa fase biofarmacêutica, liberação do princípio ativo, então o fármaco aí vai no seu sítio de administração, seja ele qualquer o tipo de entrada no organismo. A gente fala muito de anestesia praticamente na infusão venosa, né? Então a gente fala pouco sobre absorção oral, outras vias de absorção, mas existe aí todas as vias de absorção que também são importantes, mas uma vez que eu injeto esse fármaco, ele está já sendo absorvido aí pelos tecidos e aí eu vou ter a distribuição, a absorção, a distribuição, o metabolismo e a excreção, que é a fase aí 2, né, a fase farmacocinética propriamente dita, e a fase 3, quando a gente tem a interação com os receptores e o efeito farmacológico. Obviamente que farmacocinética e farmacodinâmica, apesar de estarem separados, são conceitos que têm que ser vistos aí juntos, né? Porque existe toda essa alteração de concentração, diminuição de efeito em receptor, então são pontos importantes em relação a isso. Distribuição, aqui é um ponto importante, isso vale para a gente entender a distribuição da droga, uma vez que ela é injetada no compartimento central, no sangue, e que sempre vai favorecer uma distribuição para órgãos mais perfundidos. Então lembrar que cérebro, pulmão, coração e rim vão receber mais rapidamente e mais droga nesses tecidos, e depois a gente vai ter distribuição para músculo e gordura, né, e para outros tecidos que não são tão perfundidos. E aí o conceito da redistribuição, que é um ponto legal, porque quando eu começo a pegar o Propofol aqui, o conceito de redistribuição ele é importante, né, para o término de ação das drogas, porque muitas vezes o término de ação, por exemplo, do Propofol não está relacionado à metabolização propriamente dita, e sim à redistribuição, ou seja, a saída dele do sistema nervoso central, onde ele causa a hipnose. Então, com essa distribuição rápida dos tecidos, da droga para os tecidos mais perfundidos, como o cérebro, você tem uma concentração rápida de Propofol nesse compartimento, né, na biofase. E aí quando você tem a diminuição da concentração sanguínea desse medicamento, porque essa droga também vai se deslocar para outros tecidos menos perfundidos, o que acontece? Essa droga sai rapidamente do cérebro, né? Olha lá, enquanto ainda está tendo distribuição para os outros tecidos, e aí eu acabo tendo a redistribuição. Então lembrar que o Propofol ele tem um final de ação hipnótica, não pela metabolização hepática, mas sim pela redistribuição, pela saída do Propofol rapidamente aí para os tecidos, do tecido do alvo, né, do nosso sistema nervoso central. Tá bom? Isso é um importante mecanismo também, principalmente no obeso mórbido. A gente tem aí, se você demora para induzir, se você induz o paciente e demora para manter o plano anestésico, por exemplo, para manter com inalatório, muitas vezes esse paciente tem uma transição, uma consciência intraoperatória rápida ali, né, durante alguns minutos até atingir a concentração do sevoflurano, por causa justamente dessa distribuição. Lembrar que o
Propofol é muito lipossolúvel, então ele tem uma alta tendência de ir para os tecidos gordurosos e aí causar essa possibilidade de consciência no intraoperatório. Fase de metabolização, então lembrar aqui de fase 1 e fase 2, lembrar que fase 1 a gente deixa as formas mais lipossolúveis, né, mais menos ionizadas, né, em formas mais polares, mais ionizadas para ser liberadas principalmente aí para a parte renal, também pela bile, pelo intestino. Então a metabolização ela é principalmente por causa hepática, né? Então as drogas sofrem, a maioria das nossas drogas sofrem metabolização lá no citocromo P450. A gente tem a fase 1 e a fase 2. A fase 1 são as reações de oxidação, redução e hidrólise, fazem com que essas drogas fiquem mais hidrossolúveis para ser liberadas pelo rim, né? Depois vem a fase 2 com conjugação e aí transforma isso em formas mais polares para ser eliminadas. Tá bom? Volume de distribuição. Então, volume de distribuição é calculado pela razão entre a dose e a concentração plasmática. Tá? Isso é importante para a gente entender o processo de distribuição desse fármaco, ele acaba sendo quantificado por esse conceito de compartimento. Então, você tem um volume de distribuição, vai avaliar a extensão da distribuição da substância. Então, se a gente assume que o corpo é um único compartimento, né, e se você conhece a dose administrada e a sua concentração no sangue, você vê o volume de compartimento, o volume de distribuição dessa pessoa, né, desse organismo. O volume de distribuição é importante a gente entender porque, dependendo do tamanho do meu volume de distribuição, eu vou ter uma necessidade de doses maiores ou menores nesses pacientes. Exemplos práticos, né? A criança tem um volume de distribuição maior, ela tem mais líquido, tem mais água. Então, para a gente induzir uma criança, geralmente a gente precisa de concentrações, né? Doses um pouco maiores, na verdade, de Propofol para induzir essa criança por causa desse aumento de volume de distribuição, tá bom? Então, a gente pode aplicar esse conceito para as crianças, né? Com um volume de distribuição. Outro conceito aí é a esterese, né? Então a esterese é um conceito importante aqui para a gente entender que esterese é o tempo para que um fármaco atinja o equilíbrio entre a concentração plasmática e o local de ação, que é a nossa biofase. Tá? Então, a definição farmacológica, o equilíbrio entre os compartimentos plasmáticos e a biofase, né, principalmente para os fármacos venosos, que a gente fala isso, corresponde a 4,32 meia-vidas. Então a gente consegue calcular, né, esse produto para ver o tempo que a gente tem de equilíbrio entre o compartimento plasmático e a biofase. Isso é muito importante para a gente entender as infusões alvo controladas. Então quando a gente vê os gráficos de infusão alvo controlada, a gente tem que entender esse conceito de esterese, né? Depois disso existe um equilíbrio estacionário, o famoso equilíbrio steady state, né? Então você tem aí uma taxa de eliminação, tá, em equilíbrio com a taxa de infusão aí deste medicamento, tá? Então, esterese é um outro conceito importante e vai ser muito importante para vocês entenderem isso quando vocês falarem, a gente falar de anestesia venosa total lá no R2, tá bom? E aqui um outro conceito importante que é o KE0. Então, o KE0 determina a velocidade na qual um fármaco deixa o compartimento central, onde a gente administra, e entra no compartimento de ação. Aqui, por exemplo, a gente está falando para o Propofol, né? Então, quando a gente tem uma constante de velocidade de equilíbrio, né, que é o KE0 entre as concentrações do plasma e a biofase. Tá? Então, quanto maior o KE0, mais rápido é essa droga, tá bom? Então, esse é o conceito de KE0. Drogas com KE0 alto têm um início de ação rápido, ok? Eles atingem rapidamente o que eu necessito nesse paciente, tá bom? Então, o KE0, ele é importante porque ele é definido como uma variação proporcional do gradiente de concentração entre o plasma e o sítio efetor em relação à unidade de tempo. E é importante o KE0 porque o KE0 vai ser determinado, a gente consegue manipular esse KE0 em modelos farmacocinéticos de anestesia venosa total. Então o MARCH vai ter um KE0 original, o KE0 do Fast March é outro, o KE0 do Schneider é outro, por Propofol, então isso vai ser importante em anestesia venosa total. Tá? Então diminuição de KE0, início de ação alto. Então, drogas que têm um KE0 alto são início de ação rápida e tem uma meia-vida KE0 baixa, tá? Então, tem essa relação com a meia-vida KE0, porque ela acaba
durando menos, sendo mais rápida, né? Tendo uma ação mais rápida. Aqui eu coloquei a parte de farmacodinâmica, isso aqui é uma questão que caiu há um tempo atrás aí na prova de ME, isso é um clássico que sempre cai em relação à farmacodinâmica, então eu coloquei para vocês. Então, se A e B são duas drogas diferentes que produzem o mesmo efeito fisiológico, a droga A é mais eficaz que a droga B. Então aqui é um grande problema que existe algumas ideias em relação à potência e eficácia que às vezes se confundem. Então, lembrar o que é eficácia, né? Aqui está errado isso, né? Não existe, essa afirmação está errada. Por quê? Porque ambas as drogas são eficazes, porque ambas atingem 100% de resposta, tá? As duas drogas são agonistas, mas uma agonista na verdade, é mais potente que a outra. A gente vai explicar por quê. Mas aqui eu tenho, por esse slide, mostra, né? Eficácia é a magnitude da resposta que uma droga causa quando interage com o receptor. Então a eficácia depende do número de complexos fármaco-receptor formados e da atividade intrínseca do fármaco, né? Então a sua capacidade de ativar receptor e causar um efeito celular. Por exemplo, se eu falar aqui de opioide, é o que provoca analgesia, né? Então aqui eu tenho eficácia em relação a 100%. Eu posso ter um agonista fraco e um agonista forte, mas ambos têm 100% de eficácia, porque eles atingem o 100%. Né? Agonistas parciais, por exemplo, a nalbufina, ela nunca vai ser uma droga com eficácia total, tá? Elas não produzem um efeito máximo, tá? Então, essa é uma característica aí clínica dos fármacos relacionados à eficiência, né? À eficácia, né? E aí quando eu falo de potência, são outras coisas. Se A e B são duas drogas diferentes que produzem o mesmo efeito fisiológico, a droga A é mais potente que a B. Aí é verdade, por quê? Porque a minha droga A, com uma dose menor, produz o mesmo efeito do que a droga B. Então, as doses menores. Então, aqui eu entro na potência. Então, droga A, droga B e droga C. Então, potência é uma medida da quantidade de medicamento necessário para produzir um efeito de uma dada magnitude, tá? É só lembrar de cerveja e de vodka. Os dois deixam bêbados, não deixam bêbados? Mas qual que é mais potente? A vodka. Então, com menos doses de vodka, eu fico mais embriagado, né, do que se eu tomar cerveja, né? Se você fizer esse paralelo, você vai entender isso. Então eu coloco aqui a droga A, quem que é? O sulfentanil, a droga B, o fentanil, a droga C, o alfentanil, né? Então lembrem-se disso, que a potência é este conceito, né? Então eu tenho essa potência aí mostrando essas drogas. Então, quanto mais deslocada para a esquerda, né, mais deslocada para a esquerda, mais potente é a droga. E quanto mais deslocado para a direita, menos potente, tá bom? Então essa relação de potência também é importante, tá? Olha lá, maior potência descotado para a esquerda. Se a curva A descreve a relação dose e resposta para uma droga X atuando sozinha e a curva B descreve a relação dose e resposta para a droga X mais uma droga Y, então pode afirmar que a droga Y é um antagonista competitivo. Então isso é verdade, tá? Porque toda vez que eu tenho uma droga, que é essa droga A, e eu coloco um antagonista competitivo, o que eu faço com essa droga? Eu diminuo a sua potência. Então, eu faço um deslocamento para a direita, diminuo a sua potência. Tá correto, né? Quando dois fármacos têm uma interação aditiva, na sua coadministração, o efeito global será a soma dos efeitos individuais, efeitos aditivos. 1 mais 1 é igual a 2. Ok? Quando eu junto duas drogas e elas, né, têm um efeito aditivo. 1 mais 1 é igual a 2, diferente do sinérgico. O sinérgico é 1 mais 1 é igual a 4, ou seja, existe uma superpotencialização entre essas duas drogas, como, por exemplo, os efeitos em relação ao propofol com remifentanil, são drogas sinérgicas de comportamento, tá bom? E o índice terapêutico é calculado pelo produto da dose letal pela dose média, né? Um vezes o outro, e não é isso. A gente sabe que o índice terapêutico é a dose letal de 50 sobre a dose efetiva de 50, tá bom? Então isso aqui a gente consegue encontrar um índice terapêutico, tá bom? Quanto maior for a relação, mais seguro o medicamento é para uso clínico, tá bom? Então isso é um ponto importante também para vocês lembrarem que sempre cai em prova.
Muito bem, pessoal. Anestésicos venosos é o próximo ponto. Vamos falar um pouquinho de alguns anestésicos aqui. Não dá para a gente falar de todos, mas vamos ver algumas questões. Aqui entra a meia-vida contexto sensitiva. É o tempo necessário para o decréscimo de 50% da concentração plasmática do fármaco após a interrupção da sua infusão contínua. Verdade, né? Então, isso aí foi um conceito que depois foi colocado, né? Que antigamente a gente só falava de injeção em bolos. Quando começou a anestesia venosa, se viu que o comportamento dos fármacos eram outros em infusão contínua. E aí veio a meia-vida contexto sensitivo. A gente vai ver essas curvinhas, tá? Em um tempo equivalente de 2 meia-vidas, distribuição, o fármaco alcança seu estado de equilíbrio. Não é verdade, tá? A gente precisa de mais meia-vidas. A gente já viu lá atrás das 4,32 meia-vidas. Do ponto de vista exclusivamente farmacocinético, após 4 horas de infusão contínua, o Propofol apresenta uma curva de meia-vida contexto sensitiva mais propícia ao rápido despertar do que a ketamina e o etomidato. Não é verdade, tá? Mais a longo prazo, o etomidato principalmente tem uma curva melhor, mas isso só falando do ponto de vista farmacocinético, porque o etomidato não pode ser infundido em infusão contínua, né? Porque ele causa aí a supressão da 11-beta-hidroxilase e as alterações em relação aí ao cortisol. O término do efeito do Propofol ocorre através da sua administração em bolos, devido à sua elevada biotransformação. Não é verdade, a gente já falou de redistribuição lá na primeira aula, então na primeira revisão aqui que a gente fez de farmacologia, e a gente sabe que é devido à sua redistribuição. Tá? E na curva de concentração plasmática após injeção em bolos, a meia-vida alfa também é chamada de eliminação rápida. Não, aqui está errado, né? Na verdade, a meia-vida alfa está associada à fase de distribuição e não à fase de eliminação. Tá? A fase de eliminação é representada pela meia-vida beta, ok? Então também está incorreto. Conceito de meia-vida contexto dependente ou contexto sensitiva. Tempo necessário que a concentração plasmática caia em 50% após a suspensão da infusão contínua. Está aqui a infusão dos nossos anestésicos, né? E veja que o etomidato ainda tem uma curva melhor do que o Propofol aí até as 4 horas, né? Mas a gente não faz essa infusão por causa do problema do etomidato, ok? Sobre a farmacologia dos anestésicos venosos, tiopental, um barbitúrico altamente lipofílico, com início e término de ação relativamente rápidos após um bolo único. É verdade isso, muita gente acha que não, que o tiopental demora muito para acordar. Sim, se você fizer repiques, né, mas por causa da redistribuição, ele também, como ele é muito lipossolúvel, ele também tem essa ação rápida, entra e sai do sistema nervoso. Quando a gente compara com o Propofol, obviamente o Propofol é muito mais rápido do que o tiopental. Ketamina leva ao aumento do fluxo sanguíneo cerebral, pressão intracraniana e pressão intraocular, além de redução do consumo cerebral de oxigênio, tá bom? Então, também é uma afirmação aí importante do aumento aí do fluxo sanguíneo. Isso é típico da ketamina, tá? Aumentar a pressão intracraniana, aumentar a pressão intraocular e fluxo sanguíneo cerebral, tá? Aqui sobre a farmacologia dos anestésicos venosos, o etomidato, mesmo em dose única, leva à inibição da síntese de glicocorticoides e mineralocorticoides por inibição da enzima 11-beta-hidroxilase. Tá? É uma das razões que se evita o etomidato em pacientes críticos, principalmente. No sistema respiratório, o Propofol atém os reflexos laríngeos de maneira mais intensa que o tiopental. Também é verdade isso. Tá? A gente tem aí uma diminuição dos reflexos laríngeos. O Propofol faz isso de uma forma bem forte, tá? E aqui, com relação aos anestésicos venosos, de novo, Propofol em baixas doses deprime a atividade medular espinhal e por esse mecanismo é efetivo no tratamento de prurido associados a opioides intratecais. É verdade isso? É verdade, embora essa ação seja breve, seja curta do Propofol, tá? Ele não é tão efetivo nessa diminuição de prurido, mas ele tem esse mecanismo sim. O fosfopropofol foi feito justamente para tentar inibir aquela dor à injeção que o Propofol causa nos pacientes, né? Por isso que muita gente faz aí um bolos de lido antes, um pouco de opioide e só depois faz o Propofol para tentar reduzir aquele desconforto à injeção. Mas a gente tem outros efeitos colaterais aí, que é a desestesia e sensação de queimação perineal do fosfopropofol, tá?
Benzodiazepínicos interagem entre a subunidade alfa e gama do receptor GABA-A, sendo a gama necessária para a ligação do fármaco. Então, também está correto. Lembrar que todas essas drogas, Propofol, benzodiazepínicos, etomidato, são drogas que são agonistas do receptor GABA-A, tá bom? Eles são drogas que fazem ou uma ligação direta no receptor ou eles fazem com que aumente aí a interação entre o neurotransmissor e o receptor GABA-A, tá? E aí produzem depressão do sistema nervoso central e a gente tem a maioria delas causando aí uma hipnose. Ketamina está associada à catalepsia, condição caracterizada por falta de resposta a estímulos externos e rigidez muscular. Isso é típico da ketamina, né? A gente tem aquelas reações importantes, né? E o paciente que fica dissociado pela dissociação tálamo-cortical. Lembrar que a ketamina, super importante hoje em dia na analgesia multimodal, um grande antagonista de receptores NMDA, diminui muito o consumo dos opioides, uma grande estratégia relacionada aí à analgesia multimodal e diminuição do uso dos opioides. E aqui é interessante essa questão que se colocou aqui, a resistência vascular sistêmica com duas drogas, e ele afirma que a droga A é o Propofol e a droga B é a ketamina. E a gente sabe que isso está errado, né? Na verdade é o inverso. A droga B é o Propofol e o Propofol ele é um grande vasodilatador, é um grande depressor do sistema cardiovascular, então ele acaba fazendo aí uma vasodilatação muito importante, então ele diminui muito a resistência vascular sistêmica. Então tem que lembrar sempre disso, o Propofol é uma droga extremamente depressora do sistema cardiovascular. Eu sempre brinco que o Propofol é um taco de beisebol dando direto no miocárdio, né? Ele abole totalmente aí reflexos, ele é uma droga cardiodepressora e vasodilatadora importante, tem que ser usado com muito cuidado dos nossos pacientes críticos, né? Titular sempre o Propofol quando você vai fazer sua indução anestésica. Anestésicos inalatórios é o próximo ponto. Coloquei aqui basicamente o que mais cai, porque é um tema também muito extenso, né? Mas lembre-se aí que o Propofol, os inalatórios, a farmacocinética dos inalatórios, ela é muito importante. Então, efeitos analgésicos do óxido nitroso duram cerca de 2 horas após o término do efeito hipnótico. É mentira, tá? Lembrar que o protóxido, o óxido nitroso, apesar de estar em desuso, ele é um agente muito rápido, ele entra e sai muito rápido do organismo. Lembrar que a gente tem aí os coeficientes de partição e do protóxido é um dos mais baixos, né? Ele é um gás insolúvel praticamente, quanto mais insolúvel, mais rápido a indução da anestesia, a gente vai falar disso, e não existe essa relação, tá? Ele não fica no paciente. Solubilidade sanguínea do isoflorano é cerca de 18% menor em neonatos e em idosos em comparação com adultos jovens, também isso é verdade, né? Não é mentira. Os neonatos, fatores como menor concentração de hemoglobina e proteínas, e em idosos, alterações aí na composição sanguínea acabam reduzindo a solubilidade do isoflorano em até 18%. O metabolismo do sevoflurano resulta na formação de proteínas plasmáticas, proteínas hepáticas trifluoroacetiladas com potencial para produzir hepatotoxicidade, bem como sensibilidade cruzada entre drogas. Tá? Não existe essa metabolização aqui, né? Não existe essa formação de trifluoroacetilados hepáticos. O sevoflurano é metabolizado em hexafluorisopropanol, né? E depois conjugado e excretado. Tá? Então não tem formação disso, isso quem faz são o alotano. Tá? Alotano, isoflurano e desflurano podem ter essa relação. Tá? O sevo não está associado à hepatotoxicidade, que a gente vê muita hepatotoxicidade está relacionado principalmente aí ao alotano, tá? As hepatites que podem ocorrer pelo alotano. O desflurano demonstra um potencial de aquecimento global maior que o sevoflurano e isoflurano. Sim, tem um alto potencial de aquecimento global, porque ele tem uma vida longa atmosférica, até de 14 anos, né? E absorve muita radiação infravermelha. E o óxido nitroso é outro que é ruim, tá? Que ele é tanto ruim para destruir camada de ozônio, bem como aquecer
a parte global. Fiquem atentos com esses pontos de ecologia, que isso está muito em moda, isso pode cair nas provas de vocês, tá bom? Bom, aqui eu coloquei as relações entre a FA e FI de indução dos anestésicos inalatórios. Então, quanto mais rápida a minha subida, né, mais rápido a minha indução. Quanto mais rápido eu atinjo lá 1 na minha fração alveolar com a minha fração inspirada, eu acabo tendo uma indução mais rápida. Aqui vocês conseguem ver que o protóxido, o desflorano, sevoflurano, isoflurano e alotano, por ordem de indução mais rápida, né? Então, quanto menor esse índice, né, de coeficiente partição sangue-gás, né, quanto menor esse índice, esse gás ele é mais insolúvel no sangue. Então, lembre-se sempre disso, né? Eu preciso que esse anestésico seja captado pelo alvéolo, né? Eu preciso ter uma captação desse anestésico. Se eu tenho um anestésico que ele é insolúvel no sangue, ele fica boiando teoricamente no sangue, ele é mais fácil de ser captado. Se ele é um anestésico que é mais solúvel no sangue, ele fica mais dentro do sangue, ele é mais difícil de ser captado e de subir a fração alveolar e a fração inspirada aqui, FA, FI, e eu acabo tendo um atraso na minha indução, tá? Então, quanto menor esse índice aqui, ó, 0,42, 0,46, melhor para a gente induzir. Então, quanto mais insolúvel, é melhor a gente ter a indução. E aqui existe uma diferença, apesar do óxido nitroso ter ser um pouco mais, ter aqui um índice um pouco maior que o desflurano, né? Ele acaba subindo mais rápido porque a gente tem uma concentração maior de anestésico que favorece o protóxido induzir mais rápido do que o desflurano, tá? A gente vai ver na frente o efeito de concentração. Mas de uma forma geral, quanto mais insolúvel, quanto menor esse índice, mais rápida a minha indução. Vale para o débito cardíaco também dessa forma. A influência do débito cardíaco ele é importante, né? Porque quanto maior o débito cardíaco, quanto mais rápido o meu débito cardíaco, mais lento a minha indução anestésica. A gente vê isso no paciente chocado, o paciente que chega chocado, quando eu ligo o meu anestésico inalatório, ele rapidamente é induzido. Por quê? Porque existe uma diminuição do meu débito cardíaco. Então, teoricamente, passa menos sangue pelo pulmão, né? Com um débito cardíaco lento, né? Com débito cardíaco lento, eu tenho um sangue passando mais devagar no pulmão, então é mais fácil de eu captar o meu anestésico inalatório. Então, quanto maior o débito cardíaco, mais demora para induzir. Quanto mais lento o meu débito cardíaco, mais rápido para eu induzir, mais sobe a minha fração alveolar FA, FI, tá? Então, lembrar que existe uma influência maior do débito cardíaco com os menos solúveis, como o protóxido, tá? Então, existe maior influência com esses e menor influência, né, com, com os mais solúveis, né? Com os gases mais solúveis, como o alotano, ocorre maior influência do débito cardíaco, tá bom? E aqui em relação ao gradiente alvéolo-alveolar, então, alvéolo venoso. Então, o gradiente alvéolo venoso reflete a captação tecidual. Quanto menor for essa diferença entre a pressão parcial alveolar e a pressão parcial venosa, lá na artéria pulmonar, maior será a minha captação, tá? Então, quanto menor o meu gradiente, maior a captação, mais rápida a minha indução. E a ventilação aqui é diretamente proporcional, né? Então, quanto mais você ventilar esse paciente, mais você consegue elevar a pressão alveolar do anestésico, né? Porque aí você diminui a captação pelo sangue, né? E isso é mais importante para os gases mais solúveis, como o alotano, tá? Não tem tanta influência nos insolúveis como o protóxido. Então, quanto mais eu ventilar, mais rápido eu induzo esse paciente. É o que acontece com a criança. A criança não tem um aumento de frequência respiratória, o aumento de volume minuto, e é um dos motivos que a gente consegue induzir mais rápido a criança, porque ela tem o aumento dessa frequência respiratória, então tem uma oferta maior em relação a isso. Também tem alterações de capacidade residual funcional e ventilação e volume minuto, então, mas o aumento da ventilação vai fazer com que esse paciente consiga induzir
mais rapidamente. E aqui o efeito concentração. Então, por que o óxido nitroso ele acaba induzindo mais rápido que o desflorano, mesmo tendo o coeficiente maior? Porque ele é usado em concentrações maiores. Quando eu induzo uma anestesia com oxigênio e protóxido, eu acabo induzindo essa anestesia com um protóxido a quase 50% ou até 60% de protóxido e 40% de oxigênio, né? Quando eu induzo com o desflorano, eu ligo ali os 6%, né? A regra dos 6%. Então, esse efeito concentração ele é muito importante para mostrar essa diferença entre o óxido nitroso e o desflorano. Aliás, falando em óxido nitroso, lembre-se aí do efeito segundo gás. Então, o efeito segundo gás está relacionado sempre ao inalatório e não ao protóxido. O que acontece aqui, eu tenho um gás que é que tem uma difusão muito rápida, então esse gás ele entra no alvéolo, mas ele sai antes. Quando ele sai antes, os gases que ficam dentro desse alvéolo acabam ficando mais concentrados na próxima inspiração. Então eu tenho um aumento da minha fração alveolar de anestésico inalatório. Isso aumenta a concentração, aumenta a rapidez da minha indução. Toda vez que eu faço anestesia, principalmente com protóxido quando eu faço com protóxido e com gás inalatório, principalmente com os gases como o halotano, existe uma aceleração muito grande da anestesia, da indução da anestesia. Né? Isso não vale tanto para o sevoflurano, que ele é um gás mais insolúvel, ele não tem tanta diferença assim, mas de uma forma geral, o efeito segundo gás é isso. Né? O segundo gás é sempre inalatório e não o protóxido. Né? Então ele gera aí um aumento nessa concentração e teoricamente a indução dessa anestesia fica mais rápida. Outro ponto importante que você não deve esquecer em relação ao protóxido é da hipóxia de Fick. Né? Então do mesmo jeito que ele entra rápido e sai do alvéolo, né? Quando você desliga os seus agentes inalatórios, se você estiver fazendo uma anestesia com oxigênio e protóxido, você deve zerar o protóxido e ventilar o paciente a 100%. Porque quando você volta da anestesia com protóxido, se você deixar uma mistura de ar comprimido e oxigênio, você pode fazer, quando o protóxido sai, você pode cair mais a concentração do oxigênio e fazer uma hipóxia, que é a chamada hipóxia de Fick. Então lembre-se, para evitar a hipóxia de Fick, voltei da minha anestesia com protóxido, eu ventilo o paciente com oxigênio a 100% até eu zerar o meu protóxido lá no meu analisador de gases. Vamos falar um pouquinho de anestésicos locais também, que é um ponto importante aqui em relação a isso. São constituídos de um radical aromático hidrofóbico ligado por uma cadeia intermediária com base hidrofílica, tá certo? Nós vamos ver lá a estrutura do anestésico local. Anestésico local do grupo dos aminoésteres são hidrolisados no plasma através da enzima colinesterase, com exceção da cocaína. Então, dentro dos aminoésteres, eu tenho só uma exceção, que é a cocaína. A cocaína tem metabolização plasmática e metabolização hepática também. O nível do anestésico local necessário para produzir toxicidade do sistema nervoso central é geralmente inferior ao que resulta em colapso circulatório. Isso também é verdade, a gente tem que primeiro atingindo sistema nervoso central, depois circulatório. Né? A gente pode ter isso realmente. Anestésicos locais com pKa próximo ao pH fisiológico apresentam alta concentração da fração básica não ionizada, que é a lipossolúvel, que entra lá no nervo, bloqueia o nervo, contribuindo para uma latência mais curta. Isso é verdade. Aí se a gente comparar a BUP com a lidocaína tem um pKa mais próximo do pH fisiológico. E entre os aminoácidos do grupamento amida, a procaína é a que apresenta a menor taxa de ligação proteica. Realmente ela tem uma taxa de ligação proteica, mas ela não é amida, ela é éster. Né? Lembrar que quando tem um I só na molécula é aminoéster. Quando tem dois Is, tem aminoamida. Está aí o nosso anestésico local. Então, o anel benzênico que está lá na ponta, né, que é a porção lipossolúvel, ligado a um grupamento amina, né, através de uma cadeia intermediária, que pode ser aqui. Né? Então, aqui é a amina e aqui é a cadeia intermediária. Se eu tiver CNH lá em cima, eu tenho uma cadeia amida. Se eu tiver uma ligação CO, eu tenho uma ligação éster. Isso é importante porque isso já classifica em aminoamidas e aminoéster. E também me fala sobre a metabolização. Os amidas são de metabolização hepática, costumam durar mais
bupivacaína, lidocaína, ropivacaína, e os ésteres são mais rápidos, né? Sofrem hidrólise plasmática, geralmente tem uma ação mais curta. Lembrar que a metabolização dos aminoésteres em hidrólise causam aí o ácido paraminobenzoico, que é o PABA, tá? Que estão relacionados aí a reações alérgicas, tá? E o metilparabeno também é um outro composto que existe aí, que pode também causar alterações relacionadas à alergia, tá? Que ele é muito parecido com o PABA. Muito bem, formas, então lembrar sempre que eu tenho duas formas, uma não ionizada lipossolúvel e uma ionizada hidrossolúvel. Porque é importante a gente saber isso, porque a não ionizada é a que vai entrar no nosso neurônio, tá? E aí o pH, que é o pKa? O pKa é o pH em que essas drogas estão 50% de um lado, 50% de outro, tá bom? Então, isso é o conceito de pKa que a gente falou lá inicialmente, né? Então, o que eu quero? Eu quero que eu tenha droga não ionizada lipossolúvel. Eu quero que você tenha bases, né, que entram mais fácil no nosso neurônio e bloqueiam o nosso neurônio. Então, toda vez que eu alcalinizo uma solução anestésica, eu aumento a proporção da forma neutra e assim facilita a entrada na célula, tá bom? Então, lembrar disso. Tá aí os pKas e as ionizações que você deve decorar para a prova, assim como você deve saber a ligação proteica. A duração do anestésico local está relacionado à sua estrutura molecular, principalmente ao comprimento da cadeia intermediária que liga o anel aromático ao grupo amina e também ao grupo, à ligação proteica. Quanto maior a ligação proteica, eu tenho maior duração. Então, vocês veem que BUP, LIDO, BUP, ROP e levobup tem duração maior. Então, clinicamente, são anestésicos de longa duração. Se eu estou procurando analgesia pós-operatória, eu devo pensar sempre nisso. E aqui, em relação à absorção, né? Então, quanto maior lá a setinha, quanto mais vascularizado, maior a chance de você ter uma intoxicação se você usar nessas áreas. Então, a gente tem que ficar de olho com as infiltrações e onde a gente faz o anestésico, por causa do grau de absorção. Então, a absorção dos anestésicos locais é muito maior em regiões mais vascularizadas. Então, o velar intercostal é super vascularizado, eu tenho mais chance de intoxicação. Aqui coloquei as doses aí, depois vocês estudem as doses, vira e mexe, cai na prova também, quais são as doses importantes e lembrar da absorção do anestésico local, da injeção direto no vaso, podem causar aí o aumento do nível sérico e as alterações, principalmente no sistema nervoso central e em sistema cardiovascular. E aí a intoxicação, ela pode ocorrer. Toda vez que eu suspeito de intoxicação, né, o paciente começa a ter sintomatologia, eu tenho que garantir que esse paciente tem uma boa ventilação, esteja sem hipercapnia, sem acidose, sem hipóxia, porque isso piora a minha condição de intoxicação de anestésico local. Então, sempre tenho que ter vias aéreas, oxigênio 100% e ventilação garantidas nesse paciente. Também tenho que manter a parte hemodinâmica desse paciente, tá? Se esse paciente convulsionar, os benzodiazepínicos são a droga de escolha para a gente fazer nesse paciente, tá? A gente evita o propofol, os barbitúricos, porque eles podem piorar a instabilidade hemodinâmica aqui. Então, benzodiazepínicos são as drogas de escolha, né? Se você começa a tiver alterações hemodinâmicas, você deve tratar, tá? Usar fenilefrina, efedrina, volume, evite adrenalina, você pode ter mais disritmias, tá? Se esse paciente parar, lembrar de fazer doses baixas de adrenalina. Então, isso a gente vê no SAVA, né? Menos que 1 micrograma por quilo, aquela dose de 1 miligrama para adulto, a gente acaba diminuindo bastante. E lembrar sempre que se você tiver disritmias, usar a miodarona, não usar os beta-bloqueadores, lidocaína, vasopressina, bloqueador de canal de cálcio, senão você piora ainda a função ventricular deste paciente. E lembrar sempre do lipofundin, aí da solução lipídica. A solução lipídica está indicada em todos os casos de intoxicação, inclusive na suspeita. O paciente não precisa parar para você usar a solução lipídica, tá? Ela está indicada, tá? Então, PCR refratária aí, você vai continuar infundindo a sua infusão lipídica, né? A recomendação
aí do intralípide, né, de 20%, 1,5 ml por quilo, ou 100 ml nos adultos, administrados rapidinho, né, se você precisar pode fazer infusão contínua. Se for refratária essa PCR, indica-se colocar o paciente em circulação extracorpórea, ok? Então sempre existe essa notificação de avisar a equipe da cirurgia cardíaca e dentro desses protocolos ter sempre a emulsão lipídica para esses casos aí, principalmente das paradas. Mas lembrar que a emulsão lipídica ela pode ser administrada se você tiver qualquer sintomatologia inicial, para não deixar que o paciente evolua para quadros mais graves relacionados à intoxicação por anestésico local. Último ponto então, bloqueadores neuromusculares. Falar um pouquinho de junção neuromuscular, um pouquinho dos bloqueadores aqui para vocês. Coloquei essa questão aqui dos receptores colinérgicos juncionais se distribuem por toda a placa motora e em toda a membrana nervosa. Não é verdade isso, tá? Então, receptor colinérgico juncional na junção neuromuscular imediatamente abaixo do nervo motor com a placa motora. A gente vai ver uma figurinha para frente, tá? Glicocorticoides aumentam a síntese e liberação da acetilcolina no neurônio motor. Isso é verdade, tanto que se usa corticoide no tratamento da miastenia graves, tá? Então, ele aumenta a síntese e liberação de acetilcolina nesses terminais nervosos, tá? Então, tem efeitos aí relacionados a isso dos corticoides, é verdade. A ciclofosfamida prolonga o efeito da succinilcolina, também é verdade. É um quimioterápico que inibe a pseudocholinesterase plasmática ou butirilcholinesterase, que faz a metabolização da succinilcolina, tá? Na forma mais comum de hiperparatireoidismo ocorre queda na liberação da acetilcolina. Na verdade, isso não é verdade. Na verdade, isso não é verdade, é bom, né? Isso não é verdade, é falso, porque no hiperpara você tem hipercalcemia, e essa hipercalcemia tem uma facilitação da liberação da acetilcolina na junção neuromuscular, né? Por causa do cálcio aí que atua, né? Que é importante lá no nosso neurônio motor, tá? Mas essa hipercalcemia, ela pode causar aí uma fraqueza muscular por causa de alterações na contratilidade muscular, tá? E há outros fatores que não é relacionado à liberação da acetilcolina. E a duração de ação do cisatracur é prolongada na presença de colinesterase plasmática atípica. Quem prolonga na colinesterase plasmática atípica, lá com os números de bucaína, principalmente no homozigoto, é a succinilcolina, tá? O cisatracur é dependente de Hoffmann e de metabolização com pH e temperatura, não tem essa relação aí com a colinesterase plasmática atípica, tá bom? Tá aí a nossa placa nossa placa motor, então eu tenho o nervo aqui em cima e eu tenho placa motora, junção neuromuscular e receptor, só que nessa região especializada, tá? Então as goteiras, onde tem os receptores colinérgicos juncionais nicotínicos, tá? Na membrana extrajuncional eu tenho o canal de sódio eletricamente excitável. Posso ter receptores extrajuncionais por todo o músculo, por toda a membrana extrajuncional, inclusive ali em todos os lugares, quando eu tenho uma denervação. Eu deixo de produzir proteínas que fazem essa regulação e essa distribuição dos receptores só na placa motora. Então, paciente que está acamado, no paciente queimado, no paciente que teve lesão medular, eu vou ter proliferação dos receptores extrajuncionais, vou falar deles aqui que eles são importantes, tá? Então, está aqui o nosso receptor juncional, que fica lá na nossa goteirinha, no paciente normal, tá? Então, ele é composto por essas unidades aqui, tá bom? Então, tem esses tipos de unidade alfa, duas alfas, uma beta, uma gama e uma epsilon, tá? Essa é uma conformação de um receptor maduro, tá? Que funciona direito, tá? Então eu tenho sempre a entrada, né, das duas acetilcolinas, eu tenho aí a entrada de sódio e potássio, sódio e cálcio e a saída do potássio, tá? Quando eu tenho receptores que não são juncionais, são extrajuncionais, que são patológicos, ou lá do nosso recém-nascido, do nosso feto, eu tenho outra conformação de subunidades, eu tenho 5 unidades alfa-7, ou a transformação, né, em vez de ter o epsilon, eu tenho aqui a gama, né? Então tenho aqui a alteração aqui em relação a isso. Esses receptores aqui, esses receptores são receptores que são receptores mais sensíveis aos
bloqueadores adespolarizantes como a succinilcolina, o que faz com que eu tenha, quando eu entro a succinilcolina aqui, eles ficam mais tempo abertos e eles têm muito número, muito maior, e eu tenho muito mais potássio saindo da célula, tá? Então lembre-se disso, né, que é a parte importante. Então olha a diferença aqui, ó, é epsilon do meu maduro e aqui pela troca de uma, de uma outra subunidade aqui, que está aqui, a gama. Tá bom? Está aqui a mudança em relação ao extrajuncional, então tem essa característica importante. Tá bom? E aqui, como é que funciona a transmissão normal, só para vocês lembrarem. Então essa colina aqui, ela é captada, depois que é degradada a acetilcolina, a colina é captada para dentro do nosso neurônio motor. Você tem aí a colina O-acetiltransferase que faz a colina novamente, né? E aí eu tenho a formação da acetilcolina e essa acetilcolina acaba sendo armazenada aí e depois com o cálcio, com o potencial de ação, tem a liberação dessas vesículas aqui para a junção neuromuscular. Lembrar que essas proteínas chamadas SNAR são as que fixam, né, e fazem a exocitose, por isso que se aplica toxina botulínica aqui, porque aí você não tem contração aqui, você tem o paciente com a testa relaxada, lembrar que a toxina botulínica age aqui, tá? Liberação, chegada no nosso músculo, né, e aí a nosso efeito aí para frente para ter a contração muscular e a degradação pela acetilcolinesterase. A gente usa os anticolinesterásicos justamente para diminuir aqui essa degradação, aumentar a acetilcolina e a gente ter a briga aí com os bloqueadores que estão ocupando aqui a nossa placa e através desse antagonismo competitivo eu reverter a minha junção neuromuscular, a toxina botulínica novamente, tá? Um quadrinho aqui importante para vocês entenderem o mecanismo de ação aí, principalmente da succinilcolina como despolarizante e dos outros adespolarizantes. Então os grupos aminoesteroides basicamente são drogas que têm metabolização hepática, né? E os benzoisoquinolínicos aqui representados pelo atracúrio e cisatracúrio, que são drogas que têm metabolização por hidrólise plasmática e por Hoffmann. Tá? Então são drogas que não dependem de metabolismo hepático e renal. Então são drogas bem indicadas para pacientes que têm hepatopatias ou renais crônicos. Tá? Lembrar que a succinilcolina ela é uma droga que tem muito efeito colateral, ela só está no mercado porque ela tem um efeito histórico aí, mas ela é uma droga que deveria ser abandonada do nosso dia a dia, porque ela causa mialgia, causa bradicardia, pode causar sistolia. Se você usar muito a succinilcolina em doses maiores ou em infusão contínua, pode se transformar no bloqueio de fase 2, da hiperpotassemia, né? Chance aí de hipertermia maligna, um gatilho da hipertermia maligna junto com os halogenados. Lembrar que os adespolarizantes, os aminoesteroides, principalmente o rocurônio, né, e aí só é recomendado para o rocurônio o uso do Sugamadex. O vecurônio não tem uma recomendação técnica como o rocurônio, apesar do vecurônio também ser revertido pelo Sugamadex. E os benzoisoquinolínicos têm que ser revertidos por anticolinesterásicos sempre, tá bom? Se você não tiver o TOF, se o paciente não tiver esse controle do TOF, sempre você deve reverter os benzoisoquinolínicos como o cisatracúrio. Muita gente acha que o cisatracúrio não precisa ser revertido, mas isso não é verdade, tá bom? E aqui as interações medicamentosas que sempre caem na prova, então lembrar que na maioria das vezes anestésicos locais, inalatórios, o lítio, alguns antibióticos, estados como hipocalcemia, hipermagnesemia, lembrar do cálcio e do magnésio, né? Quando você diminui cálcio, você tem fraqueza muscular. Quando você tem o aumento do magnésio na grávida, na analgesia multimodal, eu tenho a inibição da entrada de cálcio lá no meu nervo motor da junção neuromuscular, eu tenho fraqueza muscular, eu potencializo o meu bloqueador neuromuscular. Os anticolinesterase diminuem, né, essa ação, a metoclopramina e o ecotiofato também, e aqui o pH acidose aumenta e a alcalose diminui. Os anticonvulsivantes têm uma forma bifásica aí. Quando você faz o uso agudo, você acaba potencializando. Os pacientes que têm uso crônico, principalmente no pancurônio, rocurônio, vecurônio, que tem metabolização hepática, você acaba tendo uma diminuição do tempo de ação. Tá? E a succinilcolina, você tem aumento quando você usa os anticolinesterásicos, né?
porque ele também inibe a pseudocolinesterase, a metoclopramina e o ercotiofato também aumentam o tempo de duração dessas drogas. Grupos importantes aqui, miastenia graves, lembrar que é resistente à succinilcolina e sensíveis ao bloqueador neuromuscular despolarizante, pode usar, mas tem que usar com TOF, sempre titulando dose e sempre revertendo com Sugamadex. Tá? Antigamente a gente não usava o rocurônio, não usava o bloqueador neuromuscular para esses pacientes por causa dessa dificuldade na reversão. A gente não sabe como que vai ser a duração do adespolarizante, geralmente é muito prolongada. Tá? Outros pacientes aqui importantes, distrofias musculares, distrofia de Duchenne, todas as alterações, a succinilcolina causa uma contração sustentada e geralmente hiperpotassemia, porque esses pacientes geralmente têm proliferação de receptores extrajuncionais, tá? Lembrar que distrofia muscular não tem nada a ver com hipertermia maligna, né? Todo mundo acha que a distrofia muscular de Duchenne é mais suscetível à hipertermia maligna. Não é verdade, tá? Os grupos relacionados à hipertermia maligna, que pode ser desencadeada pela succinilcolina ou pelos anestésicos inalatórios halogenados, são aquele síndrome de King e as doenças de núcleo central. Essas duas têm relação importante com a hipertermia maligna, tá? A lembrar da hiperpotassemia nas lesões medulares e queimados e uma alta resistência aos bloqueadores adespolarizantes. E aqui eu coloco sempre esse gráficozinho que é importante, lembrar que eu sempre tenho que monitorizar o meu paciente e que o comportamento de bloqueadores neuromusculares, mesmo do grupo intermediário, esse estudo foi feito com vários bloqueadores, atracúrio, cisatracúrio, vecurônio e recurônio, e foi feito uma dose só, esses pacientes não foram descurarizados, e aí a gente teve um comportamento muito interessante. Alguns pacientes lá na ponta, ó, rapidamente, em menos de 50 minutos, já tem TOF de 100%. Pacientes aqui, ó, depois de quase 400 minutos, tem um TOF abaixo de 90%, esse paciente não pode ser estubado. Então lembre-se da variabilidade do bloqueador neuromuscular e das situações clínicas, como hipotermia, né, uso de anestésico inalatório junto, que podem prolongar o bloqueio neuromuscular. E essa é a importância da gente ter sempre esse paciente monitorizado. Tá aí a monitorização do bloqueio despolarizante. Aqui é um clássico, onde eu tenho a fadiga, né? Então essa diminuição decrescente aqui em relação de T4 a T1, eu tenho a fadiga. Essa fadiga é explicada por ocupação de receptores pré-sinápticos, né, que são aqueles que aumentam ali o pool de acetilcolina quando eles são estimulados, tá? Então tá aí o adespolarizante, e lembrar que o despolarizante eu não tenho um TOF, eu tenho um TOF 100 ou tenho um TOF 0, tá? Porque eles vão cair juntos, então ele sempre vai ser 100 ou vai ser 0. Então não tem fadiga aqui nesse meu bloqueio. Tá aí a reversão do bloqueador, o bloqueio pelo rocurônio, então ocupa-se aí a placa, eu não tenho como acetilcolina chegar e fazer a junção neuromuscular aí para ter a minha ativação, ter o meu rocurônio aí bloqueado. Anticolinesterásico, aí o Sugamadex, né, uma reversão inespecífica, em que teoricamente você tem um encapsulamento desse rocurônio lá no plasma, e essa diminuição de concentração faz com que mais rocurônio volte para o plasma e ele seja encapsulado, por isso que é tão rápido o Sugamadex com o rocurônio. Aqui a gente tinha a anticolinesterásica, deixa eu voltar aqui no slide que eu perdi, mas aqui a transmissão neuromuscular está bloqueada, e vamos ver se aparece aqui aí a acetilcolina, né? Ah não, isso aqui não apareceu, era nessa daqui que tinha que ter os anticolinesterásicos, né, que fariam aqui a inibição, e aí teria o aumento da acetilcolina. Ok, pessoal? Então, rapidinho aí, alguns pontos importantes em relação à sua prova. Se tiver alguma dúvida, mande aí pra gente, e se você precisar de alguma coisa, entre em contato com o portal. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.